Imagina só um clube que, sei lá, poucas temporadas atrás estava na Série D, quase fechando as portas mesmo, e hoje, de repente, tá ali, entre os 4 primeiros da Série A, sonhando com Libertadores. Parece o roteiro de filme, né? Totalmente. Mas olha, pelo que a gente analisou aqui no material, essa é a história real do Mirassol. Um time de uma cidadezinha, pouco mais de 65 mil habitantes lá no interior de São Paulo. E a nossa conversa hoje é exatamente sobre isso. Vamos mergulhar fundo nesses documentos para entender como é que o clube saiu, como um dos artigos chama, do lixo ao luxo. Qual é a fórmula por trás do que parece, assim, um milagre? É uma história fantástica, porque ela vai totalmente na contramão do que a gente vê no futebol moderno, né? O cenário hoje, pô, é dominado por orçamentos gigantes, pelas SAFs, Sim. aquelas sociedades anônimas que viraram a nova moda, investimentos bilionários que criam um abismo, cara, um abismo entre os times. E o caso do Mirassol, como os materiais que a gente leu descrevem, é um baita estudo de caso e vai muito além do campo. É sobre gestão, visão de longo prazo e a palavra-chave aqui eu acho é sustentabilidade. Uhum. A grande questão que essa análise toda propõe é o sucesso deles é um ponto fora da curva, um raio que não cai 2 vezes no mesmo lugar, ou é, na verdade, um modelo que outros clubes poderiam e talvez devessem olhar com mais atenção. Perfeito. E para a gente entender como eles chegaram nesse ponto de sonhar com a América, a gente tem que voltar lá para o fundo do poço. Ok, vamos analisar isso. O Mirassol, que foi fundado em 1925, sempre foi um clube tradicional, né? Tinha sua força regional ali no interior paulista, mas Mas sem projeção nacional, nenhuma. E a papelada que a gente tem aqui pinta um quadro assim bem sombrio por volta de 2013. A situação era de rebaixamento atrás de rebaixamento, salários atrasados. O risco de fechar as portas era real. era muito real. Não era só uma crise, parecia uma sentença de morte para o clube. E esse roteiro, infelizmente, é dolorosamente comum para centenas de clubes pequenos e médios no Brasil. É um ciclo vicioso, sabe? A dificuldade financeira leva a resultado ruim, Que diminui a receita. exato, que piora ainda mais a situação financeira. Eles ficam dependendo de verba pública que nunca é garantida ou de um mecenas local que uma hora cansa. O que é fascinante no caso do Mirassol, e que um dos artigos que a gente recebeu destaca com muita clareza, é que esse momento de crise profunda não foi o fim. Foi o começo. Pelo contrário, foi o catalisador. Foi o choque de realidade. Sabe, aquele momento em que a diretoria olhou para o abismo e, em vez de pular, decidiu construir uma ponte? A ameaça da extinção virou a semente da reconstrução. Então eles estão lá, no fundo do poço, e o que a gente espera de um clube nessa situação? O desespero. Que procure uma solução mágica, certo? Um investidor salvador, mais dívidas para montar um time caro e tentar um acesso na loucura. Mas o impressionante, e os documentos deixam isso bem claro, é que eles fizeram exatamente o oposto. A diretoria da época decidiu parar de gastar o que não tinha e focar no que podia controlar: gestão e planejamento. Parece óbvio, né? Mas, no ambiente do futebol, que é pura paixão e imediatismo, isso é quase um ato revolucionário. E o interessante é que essa ideia de gestão profissional no futebol brasileiro muitas vezes é distorcida. Vira sinônimo de contratar um CEO caro, de criar um PowerPoint bonito. Exato. Mas no caso do Mirassol, a análise mostra que foi algo muito mais fundamental. Foi sobre aprender a dizer não. Dizer não para aquele jogador um pouco acima do teto salarial, não para uma obra que não era prioridade, não para a pressão da torcida por resultado imediato. Uhum. Foi uma gestão da negação, para poder aos poucos construir algo positivo. A paciência virou o principal ativo do clube, uma coisa raríssima. E mesmo com pouquíssimos recursos nesse começo, o material deixa claro que o clube nunca perdeu o espírito competitivo. Eles começaram a dar um passo de cada vez, a cada temporada um objetivo modesto, mas claro, e foram alcançando um acesso aqui, uma campanha sólida no Paulistão, que é uma vitrine incrível ali. Uma baita vitrine. Aos poucos, sem alarde, o nome do Mirassol começou a aparecer de novo, mas dessa vez associado à organização, não a dívidas. Foi um crescimento silencioso. Esse crescimento orgânico é o ponto-chave. Cada acesso, cada vitória importante não era visto como um ponto de chegada, mas como uma etapa do processo.
Cada resultado positivo validava o planejamento e trazia um pouco mais de receita que era imediatamente reinvestida na estrutura e não em contratações de impacto. Entendi. Eles estavam subindo a escada degrau por degrau, sempre garantindo que o degrau anterior estava firme antes de pisar no próximo. É a diferença entre construir um castelo de cartas que sobe rápido e cai no primeiro vento. E uma fortaleza de pedra. Exato, tijolo por tijolo. Ok. Então, a gestão arrumou a casa, colocou as contas em dia, mas isso, por si só evita que o clube afunde. Não explica como ele começou a subir tão rápido e a competir com gente muito maior. Eu ficava me perguntando isso ao ler o material, até que eu cheguei na parte que, para mim, é o coração de tudo isso: as categorias de base. Assim. O Mirassol entendeu algo que muitos clubes, até gigantes, parecem ignorar. Formar atletas é o melhor investimento que um clube pode fazer. Não é um gasto. Exatamente. A mentalidade padrão do Brasil é tratar a base como um centro de custos, um departamento que só drena recursos e que, com sorte, revela um jogador a cada 5 anos. O Mirassol inverteu essa lógica. Totalmente. Eles perceberam que, para um clube com um orçamento limitado, a base não é uma opção, é a única via sustentável para o sucesso. É a sua fonte primária de talento e, consequentemente, de receita. Ao investir na formação, eles estavam, na prática, investindo no futuro financeiro e esportivo do próprio clube. Deixaram de comprar bilhetes de loteria e começaram a construir a própria máquina de fazer dinheiro. E essa estratégia teve um momento-chave, um evento que um dos artigos descreve como verdadeiro divisor de águas. Foi a venda do atacante Luiz Araújo, formado lá no clube. Essa transação não foi só mais uma venda. Não mesmo. Foi a prova concreta de que o conceito funcionava e o capital que mudou completamente o patamar do projeto. É um momento em que a teoria vira prática com um resultado estrondoso. E se a gente conectar isso ao cenário geral, o ponto crucial não foi apenas o dinheiro que entrou no caixa, que obviamente foi um alívio imenso. O mais importante foi o que eles fizeram com esse dinheiro. Aqui está a grande sacada, o pulo do gato que a fonte detalha. Qualquer outro clube nessa situação pegaria a bolada da venda do Luiz Araújo e faria o óbvio. Quitaria dívidas urgentes, contrataria um medalhão para acalmar a torcida Sim. e talvez garantisse um ano de tranquilidade. Seria um alívio de curto prazo. O Mirassol não. Eles olharam para aquele dinheiro e não viram um cheque, viram sementes. E em vez de comer as sementes, eles compraram um campo inteiro para plantar mais. Essa metáfora é perfeita. O dinheiro foi todo reinvestido. Os documentos listam um centro de treinamento moderno, com hotelaria, campos de padrão internacional, Uau! contratação de profissionais qualificados para todas as áreas, da fisiologia à análise de desempenho, e um suporte completo aos atletas da base, que ia da saúde à educação. Eles não venderam um ativo para pagar contas. Eles venderam um ativo para construir uma fábrica de novos ativos. E isso cria o que a gente chama de ciclo virtuoso, que é o sonho de qualquer gestor. Isso parece perfeito na teoria, mas me parece incrivelmente arriscado. Quer dizer, e se a primeira grande venda, a do Luiz Araújo, não tivesse acontecido? Ou se os jogadores que eles formaram depois não fossem bons o suficiente para serem vendidos por um bom valor? O projeto todo não poderia ter desmoronado? O material aborda esse risco? É uma ótima pergunta porque ela expõe a coragem e a inteligência por trás da estratégia. Não era uma aposta única como um bilhete de loteria no Luiz Araújo. Era uma estratégia de portfólio, como um fundo de investimento. Você investe na formação de 30, 40 jovens talentos, sabendo que a maioria não vai chegar ao topo. Sei. Muitos vão parar no caminho, mas você precisa que apenas 1 ou 2 se tornem um Luiz Araújo para pagar todo o investimento feito nos outros 38 e ainda financiar a próxima geração. O risco é diluído. Faz sentido. Uma estrutura melhor atrai talentos melhores, que são mais bem desenvolvidos, aumentando a chance de ter mais Luiz Araújos no futuro. Eles pararam de depender da sorte e passaram a gerenciar a probabilidade. Tornaram-se autossuficientes. E uma base revelando talentos e gerando receita do outro, os resultados em campo se tornaram uma consequência quase natural. O Mirassol deixou de ser aquela surpresa simpática do interior para virar uma realidade consolidada no futebol brasileiro. A lista de conquistas que o material nos traz é impressionante.
Sim, estamos falando de acessos nacionais consecutivos. Da Série D para C, da C para B, da B para A, e não só acessos, mas títulos como o da Série C. Pois é. Além disso, uma política de contratações descrita como pontual e inteligente. Eles não desmontavam o time a cada 6 meses como é comum. Havia uma base mantida e reforços específicos para as carências identificadas, o que demonstra um trabalho de análise e scout muito bem feito. Uma evolução constante. Exato, do elenco sem rupturas. E tem uma frase num dos textos que resume perfeitamente essa fase. O clube cresceu sem dar passos maiores que as pernas. Cada contratação fazia sentido dentro do orçamento e do modelo de jogo. Para ter uma ideia, os levantamentos mostram que a folha salarial do Mirassol na Série A é tipo uma fração do que um Flamengo ou Palmeiras gastam com um único jogador. É absurdo. E eles estão competindo lá em cima no G4. É uma eficiência absurda. Essa oposição ao modelo tradicional é o que torna o caso tão emblemático. A trajetória da Série D até o G4, da Série A, brigando por uma vaga na Libertadores de 2026. Não tem nada de acaso, né? É, no fim das contas, a colheita de um projeto de quase uma década, construído com uma coerência impressionante. Enquanto outros ao redor estavam se endividando e trocando de técnico a cada 3 meses. O Mirassol prova a máxima de que organização e inteligência podem sim competir com o poderio financeiro puro. Então, recapitulando essa jornada impressionante, a gente tem um clube que estava à beira do colapso, quase fechando as portas, e que hoje é um protagonista do futebol nacional, com um sonho continental totalmente plausível. Totalmente. A mensagem principal que essa análise nos deixa é muito poderosa. Não existe milagre, existe projeto. A história do Mirassol é a prova viva de que gestão, investimento na base, planejamento e, talvez o mais difícil, paciência, podem mudar completamente o destino de uma instituição. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, que parte de uma pergunta que um dos artigos faz. O texto questiona se o Mirassol consegue se manter entre os grandes nos próximos anos. Eu gostaria de expandir um pouco essa questão. Sabe o que eu fico pensando agora? O que acontece quando um clube que foi construído com a mentalidade de azarão, de crescimento cuidadoso, de pés no chão, finalmente alcança a elite e se estabelece lá? Vira um dos grandes. Como esse modelo, que prosperou longe dos holofotes, se adapta à nova realidade de ser um dos protagonistas? A pressão da mídia, a expectativa da torcida que agora quer títulos, as exigências financeiras para competir numa Libertadores, tudo isso muda o jogo. É outra realidade. O maior desafio do Mirassol talvez não tenha sido chegar até aqui, mas sim descobrir como se manter no topo sem perder a essência, a disciplina e a filosofia que o trouxeram até lá. Esse talvez seja o próximo capítulo fascinante dessa história.